boa tarde, meio-dia e 15 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 27 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que o uso constante de dispositivos eletrônicos pode contribuir para o surgimento de enfermidades físicas e emocionais, especialmente em crianças e adolescentes. Este é um dos destaques de hoje do N1, que está começando agora e tem muito mais para você. Núcleo de Pesquisa e Estudos em Psicologia da UESB oferece atendimento psicológico para crianças e adolescentes com foco nos processos de escolarização. O NUPSI está localizado na Travessa João Pessoa, no centro da cidade. E os agendamentos de serviços podem ser feitos presencialmente de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 19 horas. Coordenação de Cultura da UESB oferta curso de leitura e escrita musical para iniciantes. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é quinta-feira, 18 de abril, o ESB Notícias, primeira edição, está começando. A exposição excessiva a telas e aparelhos eletrônicos tem acarretado efeitos negativos na vida das pessoas, especialmente no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O uso constante dessas ferramentas pode contribuir para o surgimento de enfermidades físicas e emocionais. Mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. Você já parou para se perguntar quantas vezes faz esse movimento na tela do celular? Pois é, se você parar para refletir sobre isso, pode chegar à conclusão de que está fazendo o uso excessivo de telas. Um comportamento que pode ter impactos negativos desde a infância. Segundo a coordenadora do NUPSI, o Núcleo de Atendimentos Psicológicos da UESB, o uso de telas de maneira isolada não traz dano ao desenvolvimento da criança ou adolescente, mas destaca que essas faixas etárias precisam de uma atenção especial em relação a esse uso, porque nessa fase eles possuem uma grande potencialidade de conexões emocionais e sociais, que podem ser prejudicadas pelos excessos. Então, nós temos hoje uma indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é do tempo de 1 hora de uso de tela por dia, sendo assessorada a criança, para uma criança que tem entre 3 e 5 anos. E o que a gente tem observado? Que essas crianças que chegam aqui para o NUPSI, que tem essa faixa etária, 4, 5, 6 anos de idade, faz um uso extremamente abusivo. Quando eu digo extremamente, é porque está muito longe do que é indicado, 1 hora por dia. Então, as crianças usam de forma seguida 3, 4 horas em cada turno. Ficam à noite até muito tarde antes de dormir, então desligam as suas telas imediatamente antes de dormir. Então, existe também uma indicação de um tempo que a gente chama de higiene do sono, que é desligar essas telas com um tempo considerável antes do momento de dormir, exatamente para que o corpo funcione num outro ritmo e não naquele, enquanto a criança está envolvida com as telas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de telas deve ser definido pelos pais, considerando as faixas etárias. A instituição orienta que menores de 2 anos não tenham nenhum contato com telas ou videogames. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas diárias. E dos 11 aos 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia. Mas, na prática, a realidade é bem diferente. Nós temos aqui no NUPSI uma atividade que é de receber crianças e responsáveis pelas crianças que têm queixas e demandas por psicoterapia, por exemplo.
Quando essas crianças chegam e os responsáveis, e a gente começa a fazer um levantamento sobre a queixa, é muito comum que existam queixas relacionadas a comportamento, agressividade, violência, automutilação, dificuldade de sono, dificuldade de aprendizagem, também dificuldade no campo da alimentação, dificuldade nas relações sociais, não faz amizade, tem muita dificuldade nesse campo. E a gente tem observado que essas crianças, eu poderia dizer hoje que a totalidade das crianças que a gente tem atendido aqui, quando nós investigamos o tempo de uso de tela, é sempre um tempo muito acima daquilo que é indicado. As principais repercussões que nós estamos vendo com os excessivos de telas está sendo principalmente no comprometimento da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, questões relacionadas a transtorno de ansiedade, insônia, pois a criança e o adolescente ela fica muito ligada à tela. E a tela, ela oferece aquele mundo controlável, né? Então, a criança e o adolescente pode controlar se vai passar para a próxima foto, passar para o próximo programa, e no mundo real não é assim. Então, a gente vê crianças mais irritadas, crianças que muitas vezes deixam de ler um livro porque preferem ficar em redes sociais, preferem ficar nessa interação do mundo, no mundo da tela, do mundo virtual. E com isso, nós estamos observando que o desenvolvimento cognitivo de crianças está sendo afetado dessa forma. A estudante Mel relata que ganhou o primeiro celular aos 9 anos. Hoje, aos 22, já não se imagina longe das telas. Ela admite o uso excessivo. Eu faço tudo pelo celular, faço tudo pelas telas. Desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, todas as atividades, todos os trabalhos, tudo que tem é o tempo todo no celular. E eu, por mais que tenha caderno ou livros, a questão da tela é a facilidade que a tela traz pra gente, que o celular traz pra gente. Então, em vez de estar carregando livros e cadernos o tempo todo, eu tenho todos os PDFs no celular. Então, por isso, eu não uso o caderno, não uso o livro, eu uso o tempo todo o celular. Então, isso acaba sendo um uso excessivo, porque o tempo todo eu recorro a ele. Valnei é pai de Gabriel, que tem 17 anos e é autista. Ele comenta a forte conexão do filho com as telas. Ele usa bastante PC em casa para estudar. E o tablet ele usa mais para distrair à noite, né? Aí ele usa o tablet para jogar, para assistir as coisas dele, né? Em relação na escola, eu não deixo ele usar o celular, porque a escola também não permite. E em casa também, na hora dos exercícios que ele vai fazer também, a gente não permite, né? A gente tem um controle, né? A gente controla para ele não usar. Mas fora isso aí, ele usa bastante, né? Para distrair, né? O que você mais gosta de fazer nas telas? Como é que é a sua relação com o celular, com o computador? Eu gosto de jogar Minecraft no PC. E você utiliza também para rede social, alguma coisa desse tipo? Para estudar também? Eu estudo. Você utiliza o celular e o computador durante todo o dia? Não, todo dia não. Tem um dia que eu uso o PC. Quais são os horários assim que você mais usa? Depois do almoço. A neurologista recomenda a mediação conjunta entre pais e professores para minimizar o uso de telas entre crianças e adolescentes. A tecnologia, apesar desse vício que muitas crianças têm, mas ela veio para beneficiar e para facilitar nossas formas de comunicação, inclusive para a aquisição de conhecimento. Se antigamente era um pouco mais difícil a gente conseguir um livro, né? Às vezes a gente não tinha um certo acesso, eram livros caros. Hoje, a tecnologia disponibiliza muita informação, conhecimento para a gente. Então, a gente tem que utilizar isso de forma mediada. Muitas vezes, as crianças e adolescentes não têm essa consciência em relação ao tempo que tem que ser gasto em relação às telas. Então, recomendo que os professores, de forma mediada, fazer atividades orientando o correto uso de telas, a observação dos pais também sobre os sites, os ambientes, o que a criança está fazendo nas redes sociais. Então, eu pontuo que principalmente os pais e professores podem mediar essa melhor interação com as telas.
É isso, é preciso que os pais e responsáveis estejam sempre atentos, afinal é muito fácil ter acesso a um celular, por exemplo. Então ter o controle dessa interação com os dispositivos eletrônicos é essencial para evitar esses problemas que acompanhamos na matéria. E ainda falando sobre o assunto, um estudo mostrou que apesar do grande número de pessoas com acesso à internet no Brasil, ainda existem muitos desafios para que os brasileiros tenham uma conectividade satisfatória. Entenda mais na reportagem da TV Brasil. Em 2008, só 34% da população brasileira utilizava a internet. Hoje, 84% dos que têm a partir de 10 anos estão conectados. E o uso frequente, todos os dias, passou de 53% para 95%. Estamos vivendo a era da universalização do acesso à rede. A coordenadora do estudo discorda. E a gente acompanha uma melhora nas condições de conectividade da população. Mas as distâncias ainda são abissais, né? Você tem condições muito desiguais no país, especialmente entre os grupos de diferentes segmentos. Então, assim, mulheres têm condições mais desfavoráveis do que homens, população da área rural, das regiões norte e nordeste, das classes CDE, as pessoas menos escolarizadas, elas ainda usufruem, né, do ambiente virtual de uma maneira muito mais vulnerável e precária do que as pessoas das classes sociais, dos grupos sociais mais favorecidos. Segundo a pesquisa, não podemos discutir inclusão digital baseados apenas nos dados de acesso à internet. Do total dos que usam a rede, só 22% têm condições satisfatórias de conectividade. Para chegar a esse número, o estudo analisou dados relacionados ao alcance das tecnologias da informação e comunicação nos domicílios brasileiros. Revelou a qualidade desse acesso e as barreiras, ao pontuar alguns indicadores. Se eu penso numa conectividade significativa, eu tenho que pensar onde essa conectividade vai ser feita e, por exemplo, no caso da educação, nos espaços educativos, por meio de qual dispositivo isso está sendo feito. No cenário tecnológico, as desigualdades sociais do país se repetem. Norte e Nordeste têm os piores índices de conectividade, enquanto Sul e Sudeste estão em melhores posições. Idosos estão na faixa mais baixa de conectividade. Já as pessoas de 25 a 44 anos são as que apresentam as melhores condições de acesso. As tecnologias, a conexão, elas têm que ter um custo acessível para o poder aquisitivo da população. Essa é uma dimensão bastante frágil ainda no Brasil. A gente trabalhou com a dimensão de qualidade, então a gente tem que ofertar serviços de banda larga com velocidade e qualidade suficiente para o que as pessoas precisam, né? Vamos para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco do trabalho realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Estudos em Psicologia da UESB, que oferece atendimento psicológico gratuito para crianças e adolescentes. Agora, 12h e 27 minutos, intervalo é rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Os criadouros deste mosquito podem estar na sua casa. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Vire para baixo tudo que pode acumular água em seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos de planta. Limpe as calhas e bebedouros de animais e mantenha as caixas d'água sempre bem fechadas. Todo dia é dia de combater a dengue. Juntos, nós podemos combater o mosquito. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete, beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade.
lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente. Combater a corrupção é defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra a UESB é para você! Agora, ao meio-dia e 31 minutos, o UESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia. Na UESB Campus de Vitória da Conquista, o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Psicologia oferece atendimento psicológico gratuito para crianças e adolescentes com foco nos processos de escolarização. Acompanhe. Questões relacionadas ao ambiente escolar ocupam boa parte dos atendimentos a crianças e adolescentes realizados no NUPSE, o Núcleo de Práticas e Atendimentos Psicológicos da UESB. Isso motivou a criação do projeto Orientação Psicológica a Demandas Escolares, uma iniciativa que visa identificar e intervir em problemas que podem afetar o desenvolvimento acadêmico desse público, além de fortalecer as relações entre pais, alunos e instituições de ensino. Nós estamos iniciando o semestre letivo com um projeto que é bastante inovador. É a primeira vez que nós trabalhamos atendendo uma queixa específica de questões escolares, de demandas escolares, porque diz respeito não só à dificuldade de aprendizagem, mas também questões que estão relacionadas ao comportamento, dificuldade de adaptação a uma determinada metodologia, dificuldade da criança se adaptar ao ambiente escolar. Então, é mais amplo do que pensarmos somente nas dificuldades de aprendizagem. Segundo a coordenadora do núcleo, as demandas podem ser encaminhadas ao serviço tanto por meio dos pais ou responsáveis quanto pelas escolas. Inicialmente, o projeto acompanhará as demandas neste primeiro semestre do ano. A ideia inicial é de cumprir um fluxo que dura 4 meses, porque a criança ela vai ser trazida ao NUPSE pelos responsáveis, tem uma fase inicial que é de acolhimento com relação a essa queixa, para que a gente faça uma escuta, para que a gente entenda de maneira detalhada o motivo pelo qual a criança ou adolescente foi encaminhado para cá ou trazido para cá pela família. Tem um momento também que é de contato individual com essa criança e adolescente para fazer essa avaliação inicial, compreender o porquê de estar aqui, quais são as limitações e quais são, principalmente, as potencialidades dessa criança e desse adolescente. Há também um contato com a escola, a equipe vai até a escola, escuta a escola, orienta a equipe, coordenação, direção, professor, e tem uma fase que é de encerramento, devolutiva, e depois ainda um acompanhamento, que é feito para verificar como é que essas orientações que foram feitas ao longo do processo, elas foram recepcionadas pela escola, pela família, pela dinâmica desses sujeitos todos envolvidos. Neste semestre, o NUPSE também oferta ações de triagem infantil e orientação parental, voltadas para a compreensão do comportamento e das emoções das crianças a partir de vínculos afetivos. Essas ações têm como público-alvo os responsáveis por crianças até 11 anos e 11 meses de idade. O projeto de triagem é para receber as crianças, via responsáveis também. Os pais procuram o NUPSE ou são encaminhados pela escola ou chegam no NUPSE de forma espontânea, quando existem queixas
sobre o desenvolvimento emocional, social da criança, também aspectos de aprendizagem, chega por essa via. Quando é algo muito focado na escola, a gente já faz um encaminhamento interno para o projeto de atendimento às demandas escolares. E na triagem, a gente faz um levantamento sobre a queixa principal, verifica possibilidades de encaminhamento para essa criança, né, ou para um outro serviço aqui dentro mesmo do NUPSE, ou para algum serviço fora do NUPSE, e fazemos a orientação desses pais. Além dessas ações, desde 2016, o NUPSE oferta outros serviços, como os plantões psicológicos, prestados por alunos do curso de Psicologia da UESB e supervisionados por professores do curso. Por semana, o núcleo realiza cerca de 80 atendimentos, todos gratuitos. O NUPSE está localizado na Travessa João Pessoa, no centro da cidade. E os agendamentos de serviços podem ser feitos presencialmente de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 19 horas, ou pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. Para saber mais, acesse o Instagram do Núcleo. Nesta quinta-feira será realizado o lançamento do livro A Era do Engano, dos escritores Natanael do Carmo e Cláudio Neto. O evento acontece no Centro de Cultura Camilo Jesus Lima. Vamos ao vivo com a repórter Thaís Patês, que traz mais informações. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, Mário. Boa tarde para você e para todos que acompanham o UESB Notícias. Mário, como você falou, o lançamento do livro acontece hoje a partir das 18 horas e é um livro que traz uma análise do modelo do Estado brasileiro e a relação entre população e Estado. E para trazer mais detalhes sobre esse lançamento, a gente conversa agora com os autores, Natanael e Cláudio. Sejam muito bem-vindos. Eu começo com você, Natanael. Como surgiu a ideia desse livro e como surgiu, a ideia de chamar aí o parceiro Cláudio para essa obra? Thaís, boa tarde a todos os telespectadores. Nós, na verdade, entendemos, eu digo que a ideia surgiu da necessidade de exatamente discutir essa relação Estado-sociedade, porque é uma relação que a gente vai entender, compreender como muito complexa. E que precisa ser discutida, que precisa ser analisada, precisa ser conversada, entendida. E a ideia de chamar o Cláudio é porque é um amigo de infância e é alguém em quem a gente tem uma confiança muito grande, né, no seu conhecimento, na exposição, na análise que ele faz da sociedade também e do Estado, de modo que se revelou o parceiro ideal para a gente escrever esse trabalho. E é o momento também de juntar, não é, Natanael, o seu conhecimento jurídico e também a experiência na educação, né? E nas pesquisas relacionadas à educação que o Cláudio tem. Exato. O Cláudio, ele é mestre e doutor em educação pela USP e tem um cabedal, né, de conhecimento muito extenso, muito valioso. E para a ideia que nós tínhamos de escrever o livro, é realmente um parceiro indispensável. Natanael, fala pra gente um pouquinho sobre os temas que vocês trazem nesse livro, né? A gente tem aí violência, capitalismo, desigualdade social. Exato. É nessa relação Estado e sociedade que a gente vai discutir aspectos como a educação, mas a educação... Que tipo de educação? Para que serve? Qual a finalidade? Que tipo de sistema jurídico nós temos? Não é? Para que é que ele serve? Por que ele existe da forma que existe? A questão do transporte urbano, a questão da distribuição ou da não distribuição de terra, de renda e de riqueza. A gente trabalha essa infinidade de temas no sentido de compreender, de realmente e produzir uma reflexão, porque nós precisamos refletir sobre a nossa realidade, do contrário, essa realidade vai continuar do jeito que está, e do jeito que está, ela realmente não é a melhor para as pessoas. É isso, uma reflexão importantíssima. E, Cláudio, não tem como a gente falar sobre esses assuntos, sobre desigualdade social, sem falar de educação, não é? Pois é, a educação ela é a base, né, material e inclusive filosófica de compreender a realidade e a realidade social, né? E a gente vai fazer uma
uma tentativa de leitura, né, que é um pouco fugir da lógica atual, né, não só da sociedade brasileira, mas da sociedade de modo geral, em muitos países, né, em que esse momento político é muito conturbado, em que as pessoas não sabem distinguir o que é verdade e o que é mentira, né, o que deveria prevalecer, como o mínimo de fundamento de compreensão das pessoas. E é isso que a gente faz, assim. O Estado, a gente diz que ele é a forma de o capitalismo estabelecer a sua dominação. Só que o Estado, ele não é uma máquina, ele não é um ente, né, abstrato. Ele é feito pela própria sociedade, organizado inclusive por ela, mas não toda a sociedade, um pequeno setor dela, e é isso que a gente tenta fazer, né? Uma leitura, e educação é isso, né? Educação é um pouco, de forma didática, orientar as pessoas de que até a sua própria realidade social e do cotidiano, ela precisa ser vista a partir dessa perspectiva. E todas essas reflexões, né, inclusive de forma mais aprofundada, podem ser encontradas no livro A Era do Engano, né? Pode ser encontradas, inclusive, né, desses vários temas que Natan passa, né, educação, saúde, transporte, desigualdade, distribuição de renda. A gente vai chegar num ponto que é fundamental, assim, né? A gente precisa entender a sociedade, o Estado, né, como é que a gente faz uma leitura crítica, né, isenta, né, de uma condição econômica que um país tem. Nós somos hoje a 9ª ou a 10ª economia do mundo, mas que essa pujança econômica não se realiza no campo social. Isso não é traduzido, né, em direitos sociais, em garantias fundamentais, é o que a gente tenta fazer. Então, eu acho que foi uma boa união aí, né? Natan, um jurista consagrado, um autor, né? Um ficcionista que escreve sua primeira obra de não ficção, e um educador que geralmente também faz pesquisa na academia, que trabalha com temas acadêmicos, e a gente então uniu aí nós conjugamos os nossos saberes para tentar esclarecer um pouco esse momento tão conturbado, que precisa, assim, de algumas leituras que são sérias, né, e são, acima de tudo, fundamentadas. E esse é o seu terceiro livro, não é, Cláudio? Isso, assim, o terceiro livro, e o primeiro, assim, um pouco mais desprendido, né, das normas acadêmicas, de tratar de temas científicos, né? Também, de alguma maneira, a gente trata de temas científicos aqui, porque falar da realidade social é falar do Estado. Você precisa, em alguma medida, né, dominar os conceitos, né, da teoria do Estado, dominar conceitos da teoria jurídica, que é o que Natan faz de maneira brilhante no livro. Ele ancora, né, todos os problemas que nós discutimos na Constituição Federal. Então, é um livro, uma obra de envergadura, uma obra importante, e a gente espera que chegue às pessoas e elas possam ler. É isso, muito importante essa reflexão. E, Natanael, esse é o seu quinto livro, não é só que o primeiro de não ficção. Como é que é isso? Eu sou ficcionista. Eu tenho, com estes 5 livros publicados, o primeiro livro que eu publiquei foi em 2001, aqui pela Edições UESB, que foi o livro de contos O Tocotó de Mulifange, que venceu o prêmio Zélia Saldanha. Depois disso, a gente tem romance publicado, né? Estou com prosa poética também publicado, e fantasia, aventura. E temos muitos trabalhos aí, estamos com romances, com outros contos para publicar, né, poesias. Ficção é minha praia. Mas entendi que era preciso a gente abordar esse tema que não tem nada de ficção, mas que às vezes até parece ficção. Tem um texto até que eu digo o seguinte, que há mais realidade na ficção do que nós podemos imaginar. E agora, conversando com você, me vem a ideia de que também numa obra de não ficção, a gente se perde muitas vezes em alguns momentos da leitura, até achando que é ficção, de tão inconcebível que é o que a gente encontra quando a gente analisa a realidade em que a gente vive. Como o Neto bem colocou, é preciso que a gente entenda essa relação Estado-sociedade, porque nós vivemos numa sociedade absurdamente desigual e na qual o Estado tem um papel fundamental na manutenção, na ampliação dessa desigualdade. É isso. Para finalizar nossa conversa, deixo um convite para o pessoal de casa para prestigiar esse lançamento hoje a partir das 18 horas.
Pois é, nós queremos ter lá pelo menos umas 5.000 pessoas no Centro de Cultura, viu? Vamos encher ali aquele pátio. Nós estaremos lá na Academia Conquistense de Letras, a partir das 18 horas, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, com os livros para fazermos o lançamento. É um livro que tem prefácio da professora doutora Sofia Manzano, que deve estar conosco, confirmou que vai estar conosco nesse momento. O nosso editor também, o Luiz Altério, vai estar com a gente, muitos amigos que já confirmaram presença, e a gente quer você que está aí do outro lado da tela, para que a gente possa conversar, a gente vai ter oportunidade de se conhecer e de conversar um pouquinho sobre este livro aqui, que traz realmente uma análise de uma realidade que é parte da gente, parte de nós, parte de você, e que nós precisamos compreender. É isso, muito obrigada, Natanael, muito obrigada, Cláudio. Desejamos uma boa sorte no lançamento. Só relembrando, pessoal, o lançamento será hoje a partir das 18 horas no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. E para quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato pelo e-mail da editora Nizamba. Volto com você, Mário. Obrigado, Thaís. Boa tarde, bom trabalho para você. A gente parabeniza o Natanael e o Cláudio pelo lançamento desse livro. Bom, funcionários e servidores da UESB e demais universidades estaduais da Bahia paralisaram as atividades nesta quinta-feira, 18 de abril. O reajuste salarial está entre as principais reivindicações da categoria. O repórter Luiz Salviato traz as informações. Não queremos viver pela metade. Esse é o mote da campanha deste ano, que mais uma vez conta com a adesão da ADUSB, inclusive com paralisação neste dia 18, quinta-feira. Sobre este assunto eu converso com a professora Iracema Lima, professora Iracema, presidenta da ADUSB. Tudo bom, professora? Tudo ótimo. Melhor estaria se não tivéssemos que viver pela metade. Quais são as reivindicações, professora? Nós temos uma pauta protocolada junto ao governo do Estado da Bahia, que nós já falamos que é uma pauta histórica. A gente tem uma pauta que é pela defesa do direito de não retirada dos direitos que a categoria tem conferidos pelo Estatuto do Magistério Superior. Nós temos uma solicitação de reposição das nossas perdas salariais, que já chegam próximo de 50%. Outra reivindicação é ampliação do orçamento das universidades estaduais, que normalmente é orçado em 4,5%, 5%, né, Jerônimo? No entanto, só é executado 2 e pouco, 3%. No entanto, a reivindicação do movimento docente é que as universidades estaduais, para se manterem e expandirem os serviços que ela presta à sociedade, é necessário hoje 7% da receita líquida de impostos. E queremos que esse 7% seja revisado a cada 2 anos. Lembrando que é uma das nossas reivindicações, que aí a gente se junta ao movimento estudantil, na perspectiva de assegurar que 1% da receita líquida de impostos seja destinado para a permanência estudantil. Há indicativo de greve? Boa pergunta. Sempre pergunto à ADUSB, vai ter greve? A perspectiva é de construção de possibilidades de respostas. Tem um aumento que eles propõem, que é de reposição das perdas inflacionárias, né, para a categoria docente, aliás, para os técnicos analistas e a categoria docente, um percentual que chega próximo de 6,97%, que repõe a inflação, mas não repõe as perdas acumuladas. Tivemos um ganho. O movimento docente ganhou, de fato, na queda de braço com o governo, que é de efetivamente publicar os regimes de dedicação exclusivas que estavam retidos no governo. No nosso estatuto está dito, concessão da dedicação exclusiva, ela inicia e finaliza na universidade. O governo está retendo essas solicitações desde 2015. Então, finalmente, chegou o momento de limpar a fila, de zerar, e todas as dedicações exclusivas, processos de dedicação exclusiva que estavam no governo, tem um compromisso do governo, de até terça-feira da semana que vem, publicar tanto as da via administrativa quanto as da via jurídica. Nesta quinta-feira, paralisação na UESB, portões fechados, como é que vai ser? A paralisação, ela é uma proposta, ela é uma realização do movimento docente. O que é que nós tiramos em assembleia? Nós fecharemos os portões principais. Os outros portões permitirá o acesso a outra categoria, que é dos servidores técnicos, analistas. Nós temos serviços essenciais dentro da universidade e entendendo que a paralisação do movimento docente não tinha como nós, neste momento, fecharmos tudo. Então, a gente vai fechar pela metade dessa vez, mas é uma pela metade para o bem. Não é uma pela metade que o governo tem imposto aos servidores públicos do Estado da Bahia.
Presidenta, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa, volta aqui no N Notícias para dar as novidades, tá bom? E nós voltamos ao estúdio do ESB Notícias. 12h49, nós vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você confere a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e região. É bem rapidinho, não sai daí, já estamos de volta. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Você confere agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje, em Vitória da Conquista, o dia é predominantemente ensolarado e não há sinais de chuva para a cidade. As temperaturas devem variar entre 20 e 28 graus. Amanhã tem aumento de nuvens na cidade e o dia será parcialmente ensolarado. Os termômetros reduzem e registram a mínima de 19 e a máxima não ultrapassa os 27 graus. No sábado, as nuvens aumentam ainda mais e o sol se esconde. O tempo deve ser parcialmente nublado. A expectativa é que chova no final da noite. A temperatura continua caindo e varia entre 19 e 24 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o sol retorna com intensidade e a previsão é de dia ensolarado. As temperaturas variam entre 22 e 30 graus, então não esqueça o protetor solar. Em Itapetinga, o tempo é aberto com sol intenso durante a maior parte do dia. As temperaturas permanecem altas e oscilam entre 23 e a máxima de 31 graus. Em Caculé, o tempo não é muito diferente. O dia é ensolarado e não há previsão de chuva. Então não se esqueça de passar o filtro solar. As temperaturas oscilam entre a mínima de 20 e a máxima chega aos 32 graus. A Coordenação de Cultura da UESB está ofertando um curso de leitura e escrita musical para iniciantes. A ação é voltada para toda a comunidade interna e externa. Você de casa pode participar. Confira. Uma linguagem universal que tantas pessoas apreciam, mas que poucas conhecem a fundo, de verdade. Pois no curso oferecido pela UESB e conduzido pela maestrina Cláudia Cavalcante, os alunos vão aprender a desenvolver as habilidades da leitura e escrita musical.
Olha, a gente vai inserir no curso os elementos musicais, desde assim o iniciozinho mesmo, o que é necessário para ler e escrever música. Então, o básico vai ser passado nesses meses. A gente pretende que no final do curso os nossos alunos saiam lendo um trecho melódico, solfejando, lendo um trecho rítmico e reconhecendo assim partes importantes da partitura ou até o todo de uma partitura. A gente quer que eles reconheçam elementos musicais, saibam o que são figuras musicais, os valores dessas figuras, que são pausas, o que é uma pauta, o que é uma clave, como que é para ler notas. A gente inicia primeiro com leitura de notas sem claves, depois a gente passa para as claves. Então, é muito emocionante a gente ver no final do curso os alunos lendo uma partitura. Fazem parte da turma 2024 um estudante de cinema, uma professora aposentada, um adolescente de 14 anos e um psicólogo. Um grupo bem diverso, né? Mas que está unido pelo amor à música. Meu interesse no curso é aprender a conhecer o que é uma música, distinguir os sons um do outro. Quando eu pego uma partitura que eu não entendo o que está escrito, eu quero descobrir o que é cada um daqueles sinais. Na verdade, é por conhecimento. Se a curiosidade trouxe a professora Neuza até aqui, o que atraiu o Gabriel foi a chance de expandir possibilidades na sua área de formação. Como eu sou estudante de cinema, né, eu acho que um curso de teoria musical iria complementar bastante no que eu já tenho estudado dentro da universidade. Que, claro, por ser um curso de cinema não é tão voltado para o lado musical, então tudo que a gente puder estar fazendo para acrescentar, assim, pelas beiradas, eu acho que é válido. O curso de leitura e escrita musical é gratuito e aberto à comunidade e pode participar qualquer pessoa a partir dos 14 anos. É a idade do Ian, o caçulinha da turma. Eu canto no coral e também canto num grupo musical lá da igreja. O que é que você busca aqui no curso? Aprender mais sobre essa questão de partitura, das letras da música, para eu poder não só ver a letra da música, mas entender que é a música e caso eu também, talvez nos meus planos, eu queira tocar piano ou então outro instrumento que dependa da partitura. As aulas seguem até outubro e acontecem presencialmente na sala de extensão da Coordenação de Cultura da UESB, que fica no prédio da biblioteca. Fica muito mais fácil aprender assim, né? Por gostar bastante de música, né, por gostar muito de música, eu já busquei formas para compreender um pouco mais, desde pesquisando, geralmente pesquisando no YouTube, pesquisando arquivos na própria internet mesmo, de modo geral, para compreender um pouco mais sobre partitura, sobre música. Só que assim, um estudo individual e sem auxílio de um professor é bem difícil, né? Então, quando eu vi o anúncio do curso, oferecido pela professora Cláudia no site da UESB, logo eu entrei em contato, fiquei super feliz quando a inscrição foi aprovada, porque eu creio que vai ser um momento muito interessante aprender com alguém, ter alguém para auxiliar, ter alguém para dar suporte, para tirar dúvidas e não tentar de maneira individual, aprender sozinho em casa. Ficou com vontade de participar? Então não perca tempo. As vagas ainda estão abertas e a professora Cláudia garantiu que ninguém aqui fica para trás. Você pode ter mais informações através do telefone 77 999 99 1222 ou pelo e-mail calmus@gmail.com. Todo mundo, a partir, não importa se é da UESB ou se não é da UESB. Pode ser qualquer pessoa a partir de 14 anos de idade aqui na sala de extensão da Coordenação de Cultura, inclusive é promovido por esse setor, pela Coordenação de Cultura da UESB, e fica aqui no prédio da biblioteca da UESB, no primeiro andar, no fim do corredor à esquerda. Então, na sala de extensão da Coordenação de Cultura, a partir das 14 horas, todas as quartas-feiras. Quem vier vai ser bem recebido. Qualquer pessoa vai ser muito bem recebido, vai ser uma alegria estar aqui com vocês.
O SB Notícias, primeira edição, fica por aqui. A seguir você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com o repórter Brasil Tarde e Luciana Barreto na apresentação. Um abraço, muito obrigado pela companhia e até amanhã.